Olá, telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. E dessa vez, galera, eu vou falar um pouco sobre a seleção brasileira que nos últimos jogos tem conseguido vitórias com ótimos resultados, porque ganhar do Uruguai e ganhar da Argentina é muito importante, é um ótimo resultado, porém o Brasil não tem convencido no seu futebol jogado dentro das quatro linhas. Então eu vou falar um pouco sobre isso, o que o Brasil precisa fazer para melhorar, vou dar a minha opinião para vocês. Antes, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto. Eu posto vídeo todos os dias, com exceção do final de semana. Eu não postei nem ontem, nem anteontem, nem segunda, nem terça, pelo fato de eu ter tido alguns compromissos para resolver. E também, como vocês estão vendo atrás de mim aí, esse fundo verde que eu coloquei, eu instalei para mais futuramente quando melhorar a iluminação, poder colocar fundos bonitos, dinâmicos, estádios de futebol e tudo que eu estiver falando eu vou colocar no fundo. Mas isso é mais pra frente, por enquanto vai ficar só esse fundo verde mesmo, mas já é alguma coisa, já é uma melhora, né? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ontem a seleção de Camarões enfrentou a seleção brasileira. A seleção de Camarões é uma seleção que está em processo de reformulação, é uma nova aposta, porque eles contrataram o Seedorf, o Clarence Seedorf. Todo mundo sabe quem é ele, quem não sabe, o Seedorf foi um grande craque que jogou no Real Madrid, jogou no Milan, jogou no Ajax, jogou até no Botafogo no final da sua carreira e sempre jogou muito bem por onde passou, sempre teve uma grande constância com ótimas atuações e sempre foi um grande jogador. E ele se aposentou e virou técnico de futebol. E aí a seleção camaronesa aproveitou e contratou ele, e junto com ele o Patrick Kluivert. O Kluivert, que foi outro grande centroavante que jogava muita bola, jogou pela seleção holandesa, jogou pela Ajax também, jogou muita bola por onde ele passou. E desde que eles assumiram o comando da seleção camaronesa, eles vêm testando vários jogadores. Então ontem a seleção camaronesa não estava com todos os jogadores titulares que devem estar, e mesmo assim a seleção brasileira teve muita dificuldade para vencer Camarões, e não foi só para vencer a seleção de Camarões. O Brasil teve dificuldade para vencer também o Uruguai, para vencer a Argentina, todos jogos apertados, com chances dos dois times, não só da seleção brasileira, e o Brasil acabou levando a melhor, mas mesmo assim não apresentou um futebol convincente. E contra a seleção de Camarões, que era o que se esperava, uma goleada, ou pelo menos um futebol bonito de se ver, esse futebol acabou não aparecendo, a seleção brasileira acabou não convencendo mais uma vez, e fica uma preocupação, né? Porque na Copa América o Brasil vai ter que jogar um futebol muito melhor se quiser ganhar. Mas vale destacar que não é só a seleção brasileira que está num momento de dificuldade, que não está conseguindo apresentar o melhor futebol possível. Outras seleções no mundo do futebol estão também com dificuldade em apresentar um bom futebol, como um exemplo bem claro, a Alemanha, né? A Alemanha foi rebaixada na Nations League, Liga das Nações, né? Foi rebaixada para a Série B, e outras seleções de grande expressão, como a França, também estão fora, Bélgica também, e entre várias outras. Então é uma preocupação entre todas as seleções grandes no mundo do futebol hoje em dia. Não é só com a seleção brasileira. Mas especificamente falando da seleção brasileira, o que tem se notado é que o técnico Tite tem escalado muito mal o time na maioria dos jogos. O time que foi escalado contra Camarões, por exemplo, começou muito mal. Foi um meio-campo que começou com Alan, Paulinho e o Arthur jogando de primeiro volante. Ou seja, é uma estratégia que não deu certo e que ficou óbvio que não ia dar certo, porque o Paulinho, gente, o Paulinho não deveria nem ser convocado, e o Tite ainda botou ele de titular. O Paulinho é um jogador muito lento, um jogador que mal consegue acertar um passe de lado, mal consegue fazer uma boa jogada, e ele tem uma característica de infiltração muito forte, mas que não foi utilizada em basicamente nenhum momento no jogo contra Camarões. Ou seja, Paulinho ficou inútil no jogo, inútil, não serviu pra nada. Não sei por que o Tite quis escalar ele de titular. Eu acredito que foi dada a última chance pra ele, e eu espero que o Tite não coloque mais ele, porque não dá mais. O Paulinho simplesmente não é jogador para a seleção brasileira, não é. Nem ele, nem o Renato Augusto, mas o Paulinho menos ainda, que é um jogador que fica inútil em campo, inútil, não faz nada.
e ontem não fez nada também. Agora um destaque positivo foi o Alan. O Alan, que tem uma característica semelhante com a do Paulinho de infiltração, só que faz muito melhor. Faz isso muito melhor porque além dele ter essa infiltração boa na área, ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão de jogo e ele ajuda muito na marcação também. É um jogador essencial para o meio-campo da seleção e sem dúvida nenhuma tem que continuar sendo utilizado no meio-campo. Assim como o Arthur, que por mais que ontem não tenha jogado seu melhor futebol, ele jogou de primeiro volante, que não é a posição dele. Essa é uma posição para o Casemiro, para o Wallace, e o Arthur foi colocado de primeiro volante. E isso aí acaba atrapalhando um pouco o futebol dele, porque ele é um jogador que ajuda muito a armar as jogadas. Ele não arma diretamente, ele não é um jogador que vai deixar o companheiro na cara do gol, mas ele arma indiretamente as jogadas, assim como o Xavi fazia antigamente. Por isso que comparam muito ele com o Xavi, né? O Xavi era um jogador essencial para o meio-campo, era a engrenagem do meio-campo, fazer o meio-campo rodar, fazer o meio-campo ter dinamismo e abrir espaço para outros jogadores criarem as jogadas. E era isso que o Xavi fazia, e o Iniesta era o jogador que armava diretamente, era o jogador que driblava, que deixava o companheiro na cara do gol. O Xavi era o que jogava um pouco mais atrás e que era a engrenagem do meio-campo. O Arthur é a mesma coisa, só que jogando de primeiro volante ele não consegue fazer isso porque ele fica muito preso, ele tem que jogar de costas, receber as bolas de costas, e não é muito a característica dele. Ele acabou entregando 2 bolas que o Camarões poderia ter aproveitado para fazer o gol. Por sorte da seleção brasileira, o Camarões não fez o gol em nenhuma dessas oportunidades, mas o Arthur, tirando isso, ele só errou 2 passes, se eu não me engano, na partida de ontem, e não jogou tão bem assim, mas não jogou mal também, como muitos estão dizendo. O Arthur, ele tem muito a evoluir ainda e é um jogador essencial também para o meio-campo da seleção. Para mim, o Alan e o Arthur têm que ser garantidos nesses próximos jogos da seleção, inclusive na Copa América. Mas falta um jogador de armação direta da jogada, aquele jogador de criação mesmo, porque tirando o Neymar, nenhum outro jogador consegue fazer isso na seleção. E a solução para isso, eu vou falar para vocês, tem 2 nomes: Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um jogador que é essencial para a seleção porque ele arma as jogadas diretamente, é um jogador que tem muita inteligência, muita genialidade, e é um jogador fundamental para a seleção. E ele não tem aparecido nos últimos jogos da seleção porque ele está lesionado. Mas quando ele voltar, vocês vão ver que a seleção vai melhorar muito de produção, é o que se espera, porque o Felipe Coutinho é um craque, você querendo ou não. Ele é um jogador que, por mais que você critique, mais que você fale, ele é um jogador que é craque. Ele não é do mesmo nível do Neymar, mas na maioria das vezes ele pode acabar sendo um coadjuvante de luxo, e muitas vezes ele pode ser o próprio protagonista, como aconteceu na Copa do Mundo, principalmente na primeira fase. Então o Felipe Coutinho, ele pode ajudar muito a seleção brasileira a subir de patamar, a subir de nível, porque ele é o jogador que falta para a seleção, aquele jogador que arma as jogadas, visto que o Alan e o Arthur não têm essas características que o Felipe Coutinho tem. Eles são os jogadores que vão dar dinâmica para o meio campo, movimentação, vão abrir espaços, mas o Felipe Coutinho faz muita falta também. Outro problema que tem acontecido, que se viu muito também no jogo de ontem, é a falta de um centroavante de qualidade. O Roberto Firmino, ele é um centroavante que tem muita qualidade, ele joga muito bem de falso 9, mas na seleção ele não tem conseguido se encaixar, e principalmente porque ele está em uma má fase. Porque o Roberto Firmino, se vocês perceberem, ele tem várias chances durante a partida, mas ele acaba não concluindo da melhor maneira possível. Isso deve-se à má fase que ele está. Quando a fase está ruim, o jogador pode tentar de tudo quanto é jeito, ele não vai conseguir fazer o gol. E eu espero que o Roberto Firmino recupere a boa fase, porque em boa fase ele é um centroavante importantíssimo, é um centroavante muito bom. Só que nessa má fase ele acaba não sendo efetivo para a seleção, e aí aconteceu ontem, ele perdeu pelo menos umas 2 grandes chances de gol, e mais aquela cabeçada que o goleiro defendeu. Então o Roberto Firmino em má fase acaba sendo prejudicial para a seleção. Só que aí você vai olhar para o banco e tem o Gabriel Jesus, que é outro jogador que não está numa boa fase, é um jogador que para mim já deu o que tinha que dar na seleção, mas o Tite continua insistindo nele, continua acreditando nele. Vamos ver, né, o que vai sair nesses últimos jogos aí. Mas ultimamente o Gabriel Jesus não tem conseguido jogar bem na seleção brasileira, assim como era no ano passado, nas eliminatórias, que ele fez uma eliminatória muito boa, foi o artilheiro do Tite nas eliminatórias, e aí depois da Copa do Mundo, durante e depois, né, ele apresentou um futebol muito ruim, tanto na seleção quanto no Manchester City. Eu acredito que a solução seria colocar o Richarlison de centroavante, por mais que não seja a função principal do Richarlison, por mais que ele jogue pelos lados,
nos lados do campo tem o Douglas Costa e tem o Neymar. Então por que não colocar Douglas Costa, Neymar e Richarlison? Para mim seria um ataque muito forte mesmo. Porque o Richarlison, por mais que ele não tenha todas as características de um centroavante, ainda assim, jogando como centroavante, eu acredito que ele pode desempenhar melhor do que o Roberto Firmino e do que o próprio Gabriel Jesus. Então vamos ver se o Tite vai fazer isso. Eu acredito que não, acredito que o Tite vai preservar um pouco o Richarlison e colocar ele pelos lados. Mas pelo menos na titularidade o Tite teria que colocar o Richarlison, porque o Richarlison tá jogando muito, ele tá demonstrando muito futebol, tá tendo vontade, tá indo pra cima. Além do Neymar, ele é o único jogador que tá demonstrando essa força de vontade. O Alan também, pra não ser muito injusto, o Alan também tá demonstrando muita força de vontade, mas pra mim o Alan, o Neymar e o Richarlison são os 3 jogadores que estão tendo mais vontade de jogar futebol, os 3 jogadores que estão partindo pra cima a todo custo. E pra mim, o Richarlison é fundamental na seleção e não pode ficar na reserva como o Tite tem feito nos últimos jogos. Bom, galera, eu queria saber a sua opinião, o que você acha sobre isso, se você concorda comigo, se você discorda, o que você acha que seria bom para o Brasil mudar de patamar, subir o nível e de repente jogar um melhor futebol, porque resultado o Brasil está apresentando, está ganhando, está tendo várias vitórias, mas está faltando aquele futebol convincente que deixe o torcedor esperançoso para possíveis resultados bons no futuro, tanto na Copa América quanto nas eliminatórias para a Copa e também na Copa do Mundo de 2022. Então, deixe sua opinião aí nos comentários, que é muito importante. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela. No mais é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até amanhã, valeu e eu fui.